Então, pessoal, estou aqui com as minhas peças já cortadas e as partes que eu vou fazer de nervuras estão aqui sobre a mesa, porque eu vou mostrar como que eu faço a marcação. No molde vai ter o pique de posicionamento dessa nervura. Então, eu pego a régua, você vai observar que eu fiz aqui um X, porque esse pique, essa costura, ela vai ser realizada de forma cruzada, tá? Então, eu coloco a régua aqui no pique e aonde está a marcação do outro pique, risco com o giz e faço no outro pique, que é aqui no ombro, e vem pra cá, faço a mesma coisa. Esse detalhe aqui da parte das costas, que é o recorte superior, ele vai ser simétrico, então é um corte igual. Então eu repito aqui o mesmo processo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, só orientar pelo pique que vai estar na modelagem. Aqui na parte da frente é exatamente a mesma coisa. Aqui, para vocês conseguirem visualizar, eu tenho que movimentar, essa blusa é grande, então não dá para ver de forma completa aí no vídeo. Então tem o pique aqui no decote. E aqui na lateral vão ter dois piques, um aqui mais perto da cava e o outro mais embaixo. Esse pique do decote, ele vai para o pique que está mais embaixo, aqui próximo à abertura. Então a mesma coisa, posiciona a régua, traço com giz. Dos dois lados iguais, porque esse detalhe também é simétrico. Então os dois lados vão ser a mesma coisa. E o pique superior aqui, ele vai aqui para a barra da peça. Então ele é o pique mais próximo da cava que vem para o meio. E aí eu traço também da mesma forma. E aí eu vou ter esse desenho. Agora, na hora de costurar, o que eu faço é só dobrar a peça aqui na marcação desse pique, ou na marcação da linha que eu fiz, e vou passar a costura. Então fica mais fácil riscar primeiro e depois levar para a máquina, porque na máquina você não vai precisar ficar se preocupando se está certinho um lado com o outro. Se você faz esse risco com giz, na máquina você só vai dobrar a peça e vai fazer a sua costura. É muito mais fácil e é o que a gente vai fazer agora. Então aqui na overlock eu vou começar fechando, unindo aqui a gola. Então, pessoal, estou aqui com as minhas peças já cortadas e as partes que eu vou fazer de nervuras estão aqui sobre a mesa, porque eu vou mostrar como que eu faço a marcação. No molde vai ter o pique de posicionamento dessa nervura. Então, eu pego a régua, você vai observar que eu fiz aqui um X, porque esse pique, essa costura, ela vai ser realizada de forma cruzada, tá? Então, eu coloco a régua aqui no pique e aonde está a marcação do outro pique, risco com o giz e faço no outro pique, que é aqui no ombro, e vem pra cá, faço a mesma coisa. Esse detalhe aqui da parte das costas, que é o recorte superior, ele vai ser simétrico, então é um corte igual. Então eu repito aqui o mesmo processo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, só orientar pelo pique que vai estar na modelagem. Aqui na parte da frente é exatamente a mesma coisa. Aqui, para vocês conseguirem visualizar, eu tenho que movimentar, essa blusa é grande, então não dá para ver de forma completa aí no vídeo. Então tem o pique aqui no decote. E aqui na lateral vão ter dois piques, um aqui mais perto da cava e o outro mais embaixo. Esse pique do decote, ele vai para o pique que está mais embaixo, aqui próximo à abertura. Então a mesma coisa, posiciona a régua, traço com giz. Dos dois lados iguais, porque esse detalhe também é simétrico. Então os dois lados vão ser a mesma coisa. E o pique superior aqui, ele vai aqui para a barra da peça. Então ele é o pique mais próximo da cava que vem para o meio. E aí eu traço também da mesma forma. E aí eu vou ter esse desenho. Agora, na hora de costurar, o que eu faço é só dobrar a peça aqui na marcação desse pique, ou na marcação da linha que eu fiz, e vou passar a costura. Então fica mais fácil riscar primeiro e depois levar para a máquina, porque na máquina você não vai precisar ficar se preocupando se está certinho um lado com o outro. Se você faz esse risco com giz, na máquina você só vai dobrar a peça e vai fazer a sua costura. É muito mais fácil e é o que a gente vai fazer agora. Então aqui na máquina reta industrial, com o colocador 1,16, eu estou com ponto no 2,2. Eu vou dobrar aqui
na marcação que eu fiz na mesa, já mostrei para vocês, e vou passar a costura que vai gerar essa nervura. Aqui não tem mistério, a gente só vai seguir aquilo que a gente já marcou na mesa. Então não tem mistério nenhum. Fiz um lado, vou fazer o outro. E vou ter esse resultado aqui. Essa é a parte do detalhe das costas. Agora eu vou fazer na parte da frente da peça. Acerta bem direitinho, seguindo a linha que já foi feita anteriormente. Então aqui na máquina a gente não precisa modificar nada. A gente faz esse acerto, né, na mesa, antes de vir para a máquina. Porque aqui a gente vai estar manuseando um tecido que é pesado. Então não é para mexer em nada, é só para costurar. Essa preparação é o que faz que a costura seja fácil, tá? As pessoas às vezes veem um detalhe na peça, acham que é muito difícil, mas quando é feito na parte de preparação, depois na costura é muito fácil. Aqui a única dica que eu vou te dar é para você fazer a nervura no mesmo sentido. Se você começou de baixo para cima de um lado, comece de baixo para cima do outro lado. Se você começou de cima para baixo, comece de cima para baixo, para não correr o risco de torcer a peça. Então eu já fiz aqui na parte de baixo, agora eu vou fazer do decote para baixo. O que eu faço é só virar o lado da peça, mas eu vou começar sempre no mesmo sentido. Agora nós vamos fazer o franzimento do punho da manga, tá? Eu vou utilizar esse calcador aqui, que é um calcador 3,16 de elástico. Quais as opções que você tem para fazer esse franzimento? Você pode utilizar elástico puxando manualmente, mas eu tenho vários aparelhos aqui porque eu trabalho com produção. Então eu sempre vou utilizar os aparelhos que eu já tenho. No caso, esse aqui é um calcador que tem o elástico para fazer esse franzimento. Eu poderia também utilizar um lastex na bobina e fazer o franzimento. Aí, ao invés de usar o elástico, eu vou passar uma vez só. No lastex, como ele gera menos elasticidade, menos franzimento, eu passaria o lastex 2 vezes. Foi assim que eu fiz da outra vez, tá? Mas aqui eu vou usar esse calcador. Eu vou abrir aqui para tirar esse pedaço de elástico. O elástico ele passa aqui por essa abertura. Esse calcador tem de vários tamanhos. Não sei se vocês já viram. Mas a gente coloca o elástico. Esse aqui é para o elástico de 5 milímetros. Esse 3,16. E aí o que eu vou fazer? Vou passar o meu elástico, vou apertar aqui o parafuso e vou testar num tecido. Vou testar num retalho para ver se o franzimento está ok antes de fazer na minha peça. Sempre tem um retalho do tecido que você for utilizar na sua mão para você fazer testes, tá? Posicionei aqui na máquina. Então, vou pegar aqui um retalho e vou testar. Para ver se o franzido tá bom. Aí, nesse caso, para franzir, a gente precisa aumentar o ponto. Vou colocar em 4 o meu ponto. Então, o franzido aqui, utilizando o elástico, vai ficar assim, ó. Vou apertar mais um pouquinho. Uma informação importante. Por que eu vou usar o elástico aqui nesse punho? Porque não pode só fazer franzido com ponto fixo na máquina reta, porque não vai dar abertura para a pessoa enfiar a mão ali naquele punho, já que nós estamos trabalhando com malha. Mesmo que fosse um tecido plano, esse tipo de punho a gente coloca elástico para facilitar a passagem, já que não tem abertura. Então eu não posso fazer uma costura com ponto fixo que vai fechar esse punho
Eu gosto de dar essas explicações porque mesmo a modelagem sendo vendida para a produção, às vezes tem gente que está começando empreendendo e não tem essas informações. Então eu vou passar o elástico aqui na barra da minha peça, bem próxima aqui à borda, tá? E depois, nessa peça, eu vou passar o viés. E vai ficar assim, bem franzidinho. Então, o próximo vídeo aqui eu vou aplicar o viés aqui na barra da frente. Na parte das costas eu já fiz esse processo. E também vou aplicar o viés no punho. Vou mexer um pouquinho o aparelho aqui, porque no punho vai ficar mais grosso. Então vai sair do lugar o viés. Então ele precisa chegar um pouquinho mais para cá. E aqui eu não vou esticar esse elástico, tá? Eu vou só conduzir, para poder manter o franzido. No punho, depois que você fizer os dois lados, você precisa medir para ver se estão iguais, tá? Se o franzimento aqui é aplicado depois da aplicação do viés, se continua do mesmo tamanho. Se dá uma diferença pouca, não tem problema, você corta na overlock. Não pode um tá com uma medida e o outro tá 2 centímetros maior, não pode. Tem que estar com o mesmo franzimento. Por isso que é interessante usar o aparelho. Quando eu uso o aparelho de elástico, eu vou franzir igual. E aí depois é o cuidado na mão aqui na hora de passar o viés para não puxar um lado e não puxar o outro, enfim. Então aqui na overlock eu vou começar fechando, unindo aqui a gola. E depois de fechar a gola, eu vou fechar aqui, eu vou pegar aqui a parte das costas, vou unir com a parte de baixo, que eu ainda não tinha feito esse processo. Então, vou posicionar a parte 1 de 2, que é assim que está na modelagem, da parte das costas, e vou unir aqui com a parte inferior das costas. E vou unir também as costas agora com a parte da frente da peça. Vou unir o ombro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou na máquina reta, utilizando o mesmo calcador com guia, e vou passar uma costurinha aqui, ó, no ombro, a mesma costura que eu passei, que eu fiz a nervura, eu vou fazer no ombro e vou fazer também nesse decote das costas. Depois eu mostro para vocês o processo já executado. E eu volto aqui para o overlock. Agora aqui, depois de fazer o processo que eu falei anteriormente, eu vou pegar a minha gola, vou dobrar a minha gola ao meio. Vai ficar dessa forma. Se você não tiver feito o pique de centro-frente, faz agora. Dobrando a gola aqui pela metade, a gente acha o meio e faz o pique. Para posicionar no centro-frente, a costura da gola fica pro centro, no decote costas, no centro do decote costas. Vou posicionar a costura aqui no decote costas, já fiz o pique aqui no centro. O pique que eu fiz de marcação da frente, eu já vou posicionar no decote frente.
E vou aplicar a minha gola. A gola sempre é menor do que o decote, tá? Então, a gente precisa embeber essa gola no decote, que significa puxar a gola, esticar essa gola sobre o decote. Essa lãzinha, ela enrola um pouquinho, então tem que ir acertando para não cortar demais. E agora é só fazer a aplicação. Então, agora aqui na máquina reta, com o calcador com guia 1/4, eu vou aplicar essa fita, que é uma fita de algodão de 7 milímetros. Eu dobro aqui a ponta. Começa aqui meio centímetro aqui da linha do ombro para frente. E vou aplicar aqui essa fita. Aqui eu não puxo a fita nem nada, eu só vou assentando a fita no decote. Aqui eu vou cortar o excesso, que eu cortei um tamanho um pouco maior. Dobro a ponta, tô passando aqui também meio centímetro para frente. Pronto. Agora o que eu vou fazer é virar a peça. Vou dobrar a fita aqui para a parte das costas. Vou posicionar aqui embaixo do calcador. E a partir da linha aqui do ombro, dessa vez pelo direito da peça, porque esse calcador aqui, ele... Vou acertando a fita aí embaixo para ela não dobrar. E aqui a dica que eu posso te dar é puxar o tecido aqui, ó, com a minha mão esquerda, esticando ele, para não deixar que a máquina empurre esse tecido. Dou o retrocesso. E eu vou ter esse resultado. E pelo avesso vai ficar dessa forma. Fica um acabamento bonito, é um acabamento fácil de fazer. E isso também ajuda no caimento da peça. E agora nós vamos aplicar a manga.
Agora a gente fecha da manga até a abertura lateral, que vai ser a fenda, que para bem no pontinho de inclinação que a parte da frente possui. Então aqui a gente tenta casar ao máximo aqui o viés. E a costura a gente vai parar bem aqui onde tem essa pontinha, que é a inclinação da frente. Depois a gente vai dar o acabamento com fita aqui também nessa abertura. E vai ficar dessa forma, a parte das costas é maior, da frente é menor, e eu vou repetir o processo na outra lateral. Então aqui nós vamos fazer a aplicação da fita que vai dar acabamento. Já cortei aqui a ponta do viés, porque eu passei o viés antes de fechar a lateral da peça. Você pode passar o viés depois de fechar a lateral da peça, para se precisar acertar alguma medida na bainha você ter margem, tá? Aqui eu passei antes porque o aparelho já estava posicionado na galoneira. Então aqui ó, eu peguei e cortei minha tira de viés. Vou dobrar essa tira aqui. Lembrando que a parte das costas da peça é maior, então corta a fita com sobra. Vou posicionar aqui acima da costura do overlock, 1 centímetro acima aqui de onde eu finalizei. E vou passar uma costura reta. Dessa forma. Agora, nós vamos precisar abrir aqui um piquezinho na malha. Cuidado para não abrir demais, tá? Para não desfiar. Vou pegar esse meu viés, vou dobrar aqui, como você tá vendo aqui no zoom aqui da outra máquina. E eu vou fazer uma costura primeiro nessa parte aqui interna do meu viés. Então, eu assento o viés aqui na minha abertura. Lembrando que a abertura aqui na frente é inclinada. Então, você vai acompanhar essa inclinação sem puxar a fita e sem puxar o tecido. É só assentando a fita sobre o tecido. E aí, eu vou fazer a costura aqui, bem rente aqui ao calcador. Fiz de um lado a costura, vou fazer o mesmo processo do outro lado. Virando aqui a minha fita. Só que aqui eu vou ter que começar de baixo para cima, porque tá na outra lateral. Então, eu vou virar aqui a minha fita. Ó, da mesma forma, posicionando aqui sobre a abertura da lateral. Coloquei lá embaixo do calcador, só para eu poder acertar aqui. Aqui eu fiz uma aberturinha mínima, só para assentar o viés, tá? Pronto. Depois de fazer essa primeira costura, vai ficar assim, ó. Por dentro aqui, ó. Agora eu vou dobrar essa pontinha aqui que sobrou e vou dobrar a abertura dessa forma. Essa é uma peça grande aqui, às vezes que é mais difícil de vocês visualizarem. Então agora eu vou passar a costura desse outro lado. Então o que que eu faço? Eu dobro aqui a fita. Se tiver sobrando um pouquinho de tecido, como tá aqui, você refila com a tesoura. Só para não aparecer após a fita que já está dobrada, tá? Que essa fita é para dar o acabamento na abertura.
Você pode até utilizar uma fita mais próxima à cor, se você tiver da peça. Essa é a cor que eu tenho aqui, então eu uso para tudo, que é o algodão cru, né? A cor crua. E agora eu vou passar a costura desse lado. A linha bem direitinho. A pontinha lá da fita eu vou colocar para dentro. Quando chegar aqui na minha abertura, no início da abertura, eu viro a peça. Tem gente que faz aqui em cima o biquinho, eu não faço, tá? Eu sigo reto aqui na direção da abertura, eu não gosto de fazer até em cima. E depois eu ainda vou fazer uma costura de reforço ali. Vou já cortar o excesso aqui embaixo, que eu preciso dobrar também, ó, para dar acabamento na barra. E é só fazer a costura com a fita dobrada. Então, é só com paciência, você consegue fazer tranquilamente. Esse tecido aqui, ele escorrega um pouco. Aí parece que é difícil, mas não é não. É só porque tem que ter mais calma para fazer do que se fosse um tecido mais firme. Pronto, finalizei a abertura, eu vou fazer do outro lado, depois eu vou levar na mesa para mostrar certinho para vocês como é que fica. Então, pessoal, nós estamos aqui com a nossa blusa pronta, vou mostrar aqui os detalhes dos acabamentos, como que nós fizemos e qual foi o resultado que gerou. Então, aqui na parte das costas, nós temos essa nervura na parte superior, a nervura com o calcador 1,16 vai ficar dessa forma. No ombro, eu também fiz o pesponto aqui utilizando o mesmo calcador e também aqui na união da parte 1 de 2 das costas com a parte 2 de 2, que é a parte inferior. Na lateral, a aplicação do viés vai ficar dessa forma. Nós vamos ter esse resultado. Aqui, como eu falei com vocês, eu utilizei um viés claro, que é o viés que eu tenho aqui. E essa é uma pilotagem, é uma peça que vai ficar para o meu uso pessoal. E dá um contraste que eu até gosto, mas você pode utilizar um viés mais próximo da cor do tecido, ou preto, por exemplo. O viés aqui da barra, que é o viés de galão aplicado ali na máquina com o aparelho, eu utilizei na colarete as duas agulhas das extremidades para ficar esse ponto mais largo. E como é um aparelho de uma dobra só, no avesso fica dessa forma. O punho com o elástico, ele vai manter a elasticidade para entrar na mão da pessoa, ó. Aqui na parte do viés, a gente faz a costura da overlock fechando a manga toda, depois é necessário arrematar essa linha da overlock ou na máquina reta ou na travete. A gola da nossa peça tem a costura aqui na parte central do decote costa. O detalhe do viés de acabamento de reforço de gola fica dessa forma. Por dentro, como eu utilizei o viés claro, também vai ficar aparente assim. Você pode utilizar um viés mais escuro. E a nervura aqui na frente da peça fica dessa forma. Então, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e eu te espero na próxima aula.
abertura. Eu não gosto de fazer até em cima. E depois eu ainda vou fazer uma costura de reforço ali. Vou já cortar o excesso aqui embaixo. Eu preciso dobrar também, ó, para dar acabamento na barra. E é só fazer a costura com a fita dobrada. Então, é só com paciência você consegue fazer tranquilamente. Esse tecido aqui, ele escorrega um pouco. Aí parece que é difícil, mas não é não. É só porque tem que ter mais calma para fazer do que se fosse um tecido mais firme.